começo da sua fala você falou de calorias vazias. Eu prestei atenção nisso, né? Tem a ver com a minha área também. E quem está falando isso, ela não mencionou aqui, não menciona o nome. O senhor mencionou a caloria vazia, como comer mais fibras e alimentos com mais propriedades ajuda o nosso corpo, contextualizou. Mas, doutor, explique mais como isso pode, de fato, contribuir para a nossa saúde emocional. Terão muitas pessoas, eu trabalho em oncologia e gosto de falar de nutrição. Muitas pessoas começam, às vezes até, e eu falei assim desse sentimento de culpa, muitas pessoas que adoecem com câncer, etc., querem mudar radicalmente, de um dia para o outro, a sua alimentação. E aí, uma coisa muito comum, muito frequente, abandonam todas, carnes, queijos, ovos, frutas e legumes, e começa uma semana de detox só com sucos. E aí o que acontece com os sucos? Muitos deles. Saem as fibras nos sucos. O que sobra? O sabor e o açúcar, o doce do suco. E isso faz esse processo, mesmo não tendo o açúcar, a sacarose, esse processo, porque o nosso intestino precisa das fibras. A alimentação, o açúcar é a necessidade básica, funcional do nosso corpo. O nosso cérebro não fica sem oxigênio e sem glicose. Ele apaga se ele não tiver isso. Então o açúcar é uma necessidade. Só que quando ele vem com fibras, ele vai tendo uma liberação lenta. Deus já colocou na fruta essa propriedade dele, vai sendo liberado lentamente por mais tempo. Então, em vez de você ter um pico e desce, você tem uma curva. E nessa curva, você se mantém mais saciado por mais tempo, você se mantém estável por mais tempo. Quando você Até disposição fica estável, estável. Então, quando você tem um pico de glicemia muito alta e depois você desce, você sente fome, você sente irritabilidade. Normalmente, quando alguém está fazendo essa mudança, chega o casal comigo, eu pergunto para o esposo ou para a esposa: vem cá, essa mudança aí está sendo boa para você, no seu relacionamento com ela ou com ele? Na hora diz não, ela está irritada, ela está tensa, está nervosa. Então, chata. afeta o emocional diretamente, porque aí esses picos, nós não fomos feitos para viver nos extremos. Nós não fomos. Existem momentos da vida, por exemplo, no jejum, na vigília, que nós estamos vivendo um extremo e a gente precisa desse extremo. Tá. Mas a nossa vitória, ela não vem nos extremos. Às vezes as pessoas pensam que os discípulos não venceram ali porque eles não vigiaram, não passaram a noite. Mas, na realidade, por que eles dormiram na hora que tinham que estar acordados? Porque eles não tinham dormido antes. É um preparo longo. Longo. Agora, trazendo isso para a vida emocional, talvez a gente essa jornada aqui foi só um intensivão. Agora a gente vai precisar de um alimento diário, né? A palavra de Deus diariamente, uma porção pequena, para a gente digerir e manter, então, essa glicose emocional aí, gente, estável. É um dia depois do outro. Exatamente. Nossa, eu ia fazer uma brincadeira aqui com o doutor, tipo assim, então chocolate com linhaça, chocolate com aveia pode. Brincadeira. Mas, na verdade, eu sempre dou essa dica para as pessoas. Adorei. Não que... porque quando a gente pensa em calorias totais, você ter o mesmo chocolate com a linhaça ou sem linhaça, ou com aveia integral ou sem, vai ter o mesmo número de calorias. Só que no seu corpo, isso vai agir diferente. Então, se você vai comer um pouco mais de gordura, os amigos vão preparar uma pizza e você precisa comer antes ou durante fibras, porque elas são importantes. O ruim da caloria vazia é porque ela é vazia mesmo, não tem fibra, não tem outros nutrientes. Então, se você sai melhor alimentado de casa, você vai comer menos
menos sim. o açúcar, menos aquilo. O açúcar vai se combinar com esses alimentos, vai reagir ali e você vai ter uma estabilidade Menos maior. mal, Menos então. mal para Menos você. mal. E o intestino vai funcionar super perfeitamente. Eu Isso. quero, inclusive, depois uma listinha, tá, doutora? Já começou a semana aqui aproveitando, Levar pra sugando cá. nossa Tudo que convidada. existe fibra, a partir de agora, eu vou passar o olho e levar a boca. Isso aí. Olha só, tem mais participação aqui, doutor, eu quero ler aqui pra gente. Rosinei Teixeira, ela tá dizendo o seguinte: essa ideia dessa programação foi maravilhosa, só pode ter sido vinda dos céus. Parabéns, que Jesus continue dando sabedoria a todos da Novo Tempo. Rosinei, um beijo pra você. Que bom ter seu comentário aqui, cheio de amor e carinho. A Maria Augusta Esser, um beijo pra você, Maria Augusta. É uma bênção esse material ficar no NT Play. Quero rever até memorizar. Está sendo maravilhoso aprender. Eu preciso desse alimento para prosseguir. Deus abençoe a cada um. E eu quero aproveitar o gancho aqui da Maria Augusta, né? Que todo o conteúdo de toda essa jornada tá, sim, salvo no NT Play. E o de hoje, essa palestra maravilhosa, inclusive, as que virão, também estarão salvas lá no NT Play para você assistir. Tem uma pergunta que a gente gostou muito, né, Teru? E pediu para a gente falar aqui com o nosso convidado. Aqui, olha. Bom, tem duas, na verdade. Eu vou mesclar as duas. A Edvânia Gomes está dizendo aqui que quis falar com o psicólogo, mas teve receio de expor os sentimentos com medo de acharem que ela não tem Deus. Como alguns já disseram para ela. A gente começou a jornada falando desse preconceito, que é uma dificuldade, doutor Rogério. É compreensível, mas é um mito, né? Um mito de que as pessoas que vivem crises emocionais estão vivendo crises espirituais. Nós vamos ver aí na vida de Jó, de Elias, etc., que as crises, elas acontecem com os filhos de Deus. Deus permite crise na vida dos seus filhos, eu digo hoje, especialmente conosco, nossa geração. Deus permite, nós estamos vivendo crise. Quem não está vivendo crise hoje? Uhum. Quem não passa por uma crise em algum aspecto da sua vida ou não tem experimentado? A única forma de Deus nos fortalecer é nos desafiando a prosseguir. Então, as crises... É claro que ninguém fica feliz se, numa crise emocional, precisa de medicamentos. Mas eu conheço muitos cristãos, pessoas de Deus, pessoas consagradas a Deus, que precisam de medicamentos para a sua estabilidade. Precisa de ajuda profissional. É claro que nós fomos criados e nós desejamos autonomia em tudo, para andar, para agir, para pensar e para se emocionar ou não. Mas, às vezes, nós precisamos de ajuda profissional, sim. E não é vergonha ou nos sentir menos preparados espiritualmente buscar ajuda. Jesus precisou de ajuda. Ele precisou de um ombro, ele precisou de amigos, ele não teve. Ele não teve, mas ele precisou, ele pediu ajuda. Imagina, Jesus pedindo ajuda, né? Então, se Jesus pediu ajuda quando estava vivendo uma crise emocional, por que eu e você não podemos pedir? Pois então. Eu acho que procurar um profissional que também tenha a crença em Deus é muito legal, viu, Edvânia? Então, existem profissionais que creem em Deus, graças a Deus por isso, que usam a ciência baseada na fé, e eu acho que é um ponto de partida importantíssimo. Vai com calma, mas vai em oração que Deus vai te abençoar. Mas tem mais uma pergunta boa aqui, que eu quero ver o doutor Rogério nos ajudando. Vamos lá, doutor Rogério. Bom dia, meninas. Será que vocês podem perguntar para o convidado o que fazer com o esposo bipolar? Ele não reconhece que tem, não aceita tratamento, não acredita que vai dar resultado. Estamos todos doentes em casa por conta desta relação que é tóxica. Uau! Essa é uma pergunta de difícil resposta, porque no processo de cura, tanto físico quanto emocional, especialmente o emocional, há necessidade de reconhecer a sua falta de.
Então, se ele não reconhece nada de jeito e hipótese nenhuma, o mais sábio é usar mecanismos para que ele abra os olhos e ele se perceba. A coisa mais importante para quem não está enxergando as suas necessidades é você colocar espelhos, para que ele consiga, quem sabe, em algum momento, ver as suas necessidades. Mas dá para a gente falar de maneira prática para essa nossa telespectadora? Essa pessoa, ela que tem bipolaridade, ela tem momentos de tristeza, ela tem momentos de euforia, de comportamento dominador, e tem momentos de tristeza. Esses são os momentos de dor, de tristeza, em que existe mais abertura para que ela busque ajuda. Então, no momento de depressão, no momento de tristeza, ela pode agir e oferecer ajuda. Ela precisa oferecer ajuda. E isso acontece. Às vezes ele está naquela euforia, depois ele cai. E nesse momento ele precisa muito de ajuda. Então, um amigo, alguém que tenha mais entrada nas emoções dele, você conversa com a casa, com um filho que ele ouve mais, e todo mundo falar unissunamente a necessidade que ele tem de ajuda. Você falou uma coisa muito legal, e eu queria te perguntar o seguinte: muitas vezes essa mulher, ela está envolvida naqueles problemas com esse marido, obviamente, porque convive ali, então faz parte daquele conflito. A senhora acha que uma terceira pessoa, você falou sobre amigo, seria talvez uma melhor ajuda, uma vez que eu imagino que essa esposa já tentou ajudar, já tentou oferecer esse acolhimento, esse ombro amigo, mas de repente, por fazer parte talvez desse círculo ali, né? Uma terceira pessoa talvez teria mais condição de... Sim, assim, uma dica importante para essa pessoa. Você não pode levar o seu esposo, mas você é vítima desse processo. Você precisa, antes dele, você busca ajuda profissional para você. E compartilhando as situações da sua casa com esse profissional, ele vai te ajudar a entrar no mundo emocional dele e despertar esse desejo nele. Então, se você não consegue levar ele, marca a consulta para você e vai você. E ele, junto com você, vão desenhar as estratégias para você conseguir a aderência do seu esposo nesse tratamento. Até para a pessoa se fortalecer, né, Teru? Importantíssimo, porque a gente, quando cuida de alguém, a gente também adoece sem perceber, aos pouquinhos ali, viu? Então, olhe em você primeiro e Deus vai te ajudar nessa sua missão, querida. Agora, o senhor falou sobre crer e querer. A gente, são verbos fortes, né, que precisam estar queimando na gente para a gente impulsionar a nossa ação. Agora, às vezes, a gente crê, mas não quer. Eu sei do que é certo, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não quero, não sinto vontade. A Bíblia fala lá em Filipenses 2, verso 13, que é Deus quem opera na gente, tanto querer como realizar. É uma das minhas passagens favoritas. Como é importante a gente buscar em Deus, então, essa força motriz, né, para a gente conseguir, até mesmo querer para realizar? Existem, Teru, ações na nossa vida que a gente precisa reprimir e disciplinar. Né? Alimento, domar, né? O impulso sexual, você normalmente tem que estar sempre restringindo, moldando ele para ser na hora certa, com a pessoa certa e tal. Existem coisas que você precisa promover. Né? Atividade física. Poucas pessoas nascem e dizem, hoje você tem que promover alguns e dominar e reprimir outros, disciplinar outros. Então, a gente às vezes pensa assim, eu não tenho vontade, mas pensando só nas coisas que ele não consegue promover. Mas normalmente as pessoas que têm muita fragilidade em promover alguns, têm também dificuldade em reprimir outros. Então, essa transformação do querer que fala esse texto da Bíblia, é Deus que faz, mas Ele faz
quando nós estamos dispostos a desenvolver. Aberto. A fé se desenvolve, o desejo se desenvolve, mas ele se desenvolve quando nós estamos dispostos a fazer isso. Tem que Nós ter intenção. temos intencionalidade. Não acontece por acaso. Tem muita gente que acha que Paulo ele caiu do cavalo e se levantou uma outra pessoa. Ele não foi assim. Ele tomou uma decisão ali, ele tomou uma decisão aí, mas ele teve que lutar contra muitas coisas de sua natureza durante toda a vida. Então, assim, não pense que o momento de decisão, ele vai resolver todas as coisas. É fundamental o momento de decisão, é muito importante, mas ele não é tudo. Começou um processo, e esse processo requer desenvolvimento. Muito legal você falar isso, doutor Gusmão, porque esse é um ensinamento muito libertador. Eu tenho aprendido e me esforçado a tentar encontrar prazer durante o processo. Porque muitas vezes a gente quer logo a conquista, quer estar em cima da montanha, né? Com tudo já resolvido e pleno. E para uma pessoa ansiosa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa e tudo é para ontem. Existe um prazer, existe uma conquista também, uma felicidade de conquista ao longo do processo, né? É muito poderoso isso. Tem uma coisa, Fortalece até a eu autoestima. queria muito falar isso, eu vou aproveitar. Nós, eu digo assim, agora falando um pouco, eu sei que o público é diverso, mas eu vou falar um texto de Ellen White que você nunca ouviu. Uau. Eu tenho certeza que você nunca ouviu. Porque quando você pega os livros de saúde e você vai lá, conselhos sobre regime alimentar, e assiste qualquer palestra, qualquer sermão, você vai ver, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, Sim. não faça aquilo, não faça aquilo. Agora, o texto você nunca ouviu. E eu vou cobrar da Teru. Ai, será que eu já ouvi? Vou cobrar da Teru no próximo programa. Ela fala para um médico, não retire da dieta a torta de limão. Você já ouviu esse texto dela dizendo, não tire a torta de limão do cardápio? Por que ela fala para não tirar a torta de limão, gente? Por que a gente só vê os textos de não e não aqueles faça, faça, faça? E eu meditei muito nisso, porque o limão ele é azedo, né? Ele é ácido. Mas na torta ele fica doce, ele fica agradável, ele fica desejável. Sabe, o processo, e eu digo isso, esse é o meu texto preferido. Você tem que fazer a torta de limão. É possível você pegar aquelas coisas que você não acha agradável e você fazer uma mistura que até vai ensinar pra gente. Olha que moderna, hein? Olha que não, porque ela está falando, faça do limão uma limonada, ela está dizendo exatamente. E ela disse, não tire do cardápio da clínica a torta de limão. Então, o processo que é azedo, ácido, tem como você tornar ele saboroso, agradável, desejável, porque nós fomos feitos para ser saudáveis. Nós não fomos feitos para adoecer. Mas na tortura, não deve ser tortura, né, agora, doutor? E esse processo, ele fica bom se a gente colocar a torta de limão nele.